Olá, queridos amigos, aqui estamos para trazer nossa mensagem musical e o título da música de hoje é Canção da Amizade. Eu andava cego e só tão mergulhado no mundo meu. Tu me abriste os olhos para a vida, em tudo eu vejo Deus. Deus no olhar agradecido do homem faminto que ajudei. No pequeno órfão que chamou-me pai quando eu abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilha mais forte é o amor pela vida. Sinto a brisa aqui passando, vai cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham me falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida, a flor de uma amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor dessa amizade há de florescer para sempre, pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Meus queridos irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui, levando a toda essa comunidade mensagem do Centro Espírita Centelha Divina. Tem um grupo de discípulos do Mestre, buscando e passando para que todos nós possamos ter a grandeza de aprender a lição do Evangelho de Jesus e buscar a sua liberdade. Quero visualizar, antes de nós começarmos, os nossos irmãos que se encontram nos hospitais do mundo inteiro, também nas cadeias de penitenciários, moradores de rua,
os usuários de droga, todos aqueles que sofrem distintamente nos lares, os tristes e os oprimidos, nossos irmãos das favelas, do mundo inteiro, principalmente do Brasil e da África. E quero agradecer a oportunidade ao nosso Senhor Jesus Cristo de estarmos aqui, buscando também com Jesus e com os seus mensageiros e passando para toda a comunidade que nesse instante, esse gigante Brasil, o gigante da América do Sul, possa levar toda a mensagem de Jesus ao planeta Terra como ele foi designado. Nós somos realmente o celeiro do mundo, mas não só do material, também do espiritual, levando o Evangelho de Jesus agora à base da psicologia profunda em todo o planeta Terra, para que todos saibam que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Vamos ouvir antes da prece uma música muito boa, que é o amor que nasce, presente e será o eterno. O amor que nasce no presente e será o eterno. Ser apenas lembranças. E assim o que parecia ser o fim é um recomeço. Em algum lugar no tempo, deveríamos ser. A linha do tempo. É, na verdade, um círculo. É um lugar no tempo. Esse círculo anseia por ser completo. Embora isso possa te parecer uma ilusão, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele receba a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas que caem do céu. Vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, os tempos são chegados em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que, no hino sagrado, se estendam
e vibrem de uma extremidade do universo à outra. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, em fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa redenção, que assim seja. Ilumina, Senhora, o nosso irmão João Tadeu, que agora ele vai falar para todos nós a respeito da nossa história vista do ponto espiritual. É uma vista espiritual a respeito da história do nosso Brasil. Somos escravos e a civilização brasileira. Boa palestra e Deus te ilumine. Boa noite a todos. Neste momento que aqui nos reunimos, com a oportunidade que nos concede o nosso Mestre Jesus, rogamos antes, pois, o amparo e a proteção dos nossos guias espirituais, de todas as forças luminares que nos cercam, que possa nos orientar, nos direcionar nestes momentos. Mas antes lembrando que possa derramar a sua bênção e o seu amor a todos os nossos irmãos que padecem as injunções deste processo pandêmico que aure sobre nossa terra, que a todos os irmãos possa vibrar recursos, principalmente aqueles advindos da espiritualidade, que possa vibrar através dos nossos médicos do plano físico, os recursos necessários. E também a aqueles irmãos que lutam no seu calvário através dos processos oncológicos, de todas aquelas fainas que já imperavam no nosso mundo físico, possa vibrar nos seus corações o bálsamo, o lenitivo, que possa verter paz e luz aos nossos irmãos presos nos cárceres de todo o mundo, bem como todos os nossos irmãos sem um teto, sem os recursos necessários, e também aos nossos irmãos que padecem os vícios nas veredas dos tóxicos, possa lhe romper no imo dos seus corações, da consciência, um momento onde possa aurir a sugestão de um amor imperecível de nosso Pai para reconduzi-los a uma oportunidade de melhor condição. Como hoje nós temos a oportunidade de estar aqui para falar sobre 2 capítulos de um livro que eu acho muito interessante. Interessante porque ele nos trata efetivamente de nosso país, na sua conformação espiritual. Quando ele nos traz a responsabilidade e o objetivo a que se dá para este grande território com a sua forma de coração. Trata-se do livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, psicografado por nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Humberto de Campos. E o título do capítulo que nos traz hoje
é o capítulo 5, Os Escravos. Os capítulos anteriores já trata Humberto de Campos os seus objetivos primordiais. Os objetivos primordiais traçados pela espiritualidade maior. Com o advento de nosso Pai Criador, com o amor inenarrável de nosso Mestre Jesus, colocando-se à frente com o seu coração para que todos os postulados planificados pudessem vir se cristalizar, fazendo com que efetivamente se tornasse essas terras novas o baluarte do estandarte que ele legou a Ismael, que naquele ato que ele assim o fez, entregando aquele lábaro, o dístico se tornou visível. Deus, Cristo e caridade. E com todos os processos traçados na espiritualidade, em capítulos anteriores já foram destacados, Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, os degredados, os missionários, cada um com seus significados, com seus valorosos servidores, e mostrando que em nada, em um só momento, nada ocorreu ao acaso. Tudo houvera sido instituído na reunião magnânima, nosso Mestre Jesus, quando da sua visita à Terra, com seu coração compungido pelos dessabores havidos, quando, em nome do seu Evangelho, através das patricidas cruzadas, derramou-se sangue por toda a face terrestre. E ali deixou um rastro de sofrimento e dor. Mas também deixou legados que aos nossos olhos, muitas vezes despercebidos, houvera a inter-relação entre povos, mesmo nas dores, houvera aquele momento maravilhoso da chegada na Úmbria, Itália, o nosso simples, amorável Francisco de Assis. Mas já naquela época, então, os seus ensinamentos, a sua doutrina, o seu amor simples e puro já estava deperecido, uma vez que ele já havia retornado, alçado à pátria espiritual, e os que precederam, já não vestiam aquela túnica simples de amor, de simplicidade, deixando-se envolver pelos desejos, os bens insólitos do mundo perecível. Mas, como nos traz aqui este capítulo, os escravos, ficamos refletindo a angústia do momento que trouxe Ismael numa reunião espiritual. O seu coração estava ali apertado, elevando ao nosso Mestre Jesus as suas considerações. Ele expressou a dificuldade para fazer prevalecer os desígnios nos territórios onde pairavam as bênçãos justificantes que Jesus havia esculpido no seu programa direcional
para aquelas terras. Mostrando que, naquela época, os donatários dos imensos latifúndios de Santa Cruz fizeram-se à vela, indo às costas africanas, escravizando os negros indefesos de Luanda, de Guiné, de Angola. E que aqueles pobres cativos, miseráveis e desdichosos, chegavam à pátria do Evangelho como se fossem animais bravios e selvagens, sem coração e sem consciência. E o Mestre, o seu coração sublime, tangeu Ismael ao peito, ao coração, pedindo que ele acerenasse o mundo íntimo e que continuasse no cumprimento dos deveres sagrados a que fora confiado e que mantivesse a linha que houvera sido traçada. E colocando que todas as ações efetuadas pelo homem têm a responsabilidade pessoal nos feitos. E que nas suas existências, as suas responsabilidades individuais, isoladas ou coletivas, a cada um a justiça divina lhe competiria. E ele lembra a sua determinação que aquela terra do Cruzeiro deveria ser povoada, deveria que se povoasse de raças humildes do planeta, buscando-se a colaboração dos povos sofredores das regiões africanas. Todavia, não fora essa cooperação da forma que ela estava sendo estatuída naquele momento. Que o homem branco da Europa na sua ânsia de desejos fáceis, que o progresso já lhe dava naquele momento, em função dos austos recursos que advinham das colônias sob o Império Português, enchendo a mão cheias de tesouros inenarráveis, de recursos materiais, começara a colocar naquele coração trabalhador e humilde daquele povo as impregnações dos desejos materiais, deixando já então as suas operosas ações e atividades e fazendo que a vida no austo, na luxúria, lhes embevecessem o egoísmo e o orgulho. E com isso, na lei de ação e reação, receberiam de igual monta o que lhes competiria pelas suas obras. Não fora desta forma
não fora de forma alguma através desses caminhos. Mas, nem por isso, deixava de se cumprir aquilo que já houvera sido planificado. Chegava às terras do cruzeiro, aqueles corações humildes e mansos, mas espíritos já purificados, espíritos que já traziam o seu último cabedal de provações terrenas, nas suas suportações íntimas, pela decadência e dor, deixando já um legado para as nossas terras, as suas colaborações em função dos recursos auridos em seus caminhos. Se o homem tinha a liberdade de humilhar os seus irmãos, em detrimento do livre-arbítrio, independente, embora limitado, pelo nosso Pai, instituído por Deus, que praticavam o nefando comércio, sofreriam as injunções igualmente para o mesmo martírio. Então, em primeira instância efetiva, aqui aportou-se pelo tráfico negreiro muitas almas purificadas, dobrando-se a servir para os donatários daquele tempo. Mas na lei de causa e efeito, aqueles que o látego bramia no dorso dos seus irmãos passariam pela lei divina, pois deixavam de exercer o princípio maior que Jesus nos havia legado, de amar ao próximo como a vós mesmos. Ignoravam voluntariamente que o mal que gera outros males, com um largo cortejo de sofrimentos, através das linhas tortuosas impostas pela vontade livre das criaturas humanas, operaria Jesus a sua misericórdia. E ali ele exorta Ismael que continuasse a sua renúncia, porque não lhe faltaria a providência divina. Em um determinado momento, no seu colóquio com Jesus, Ismael abre mais uma vez o coração e pergunta: Senhor, não teríeis um meio direto de orientar a política dominante, no sentido de se purificar o ambiente moral da terra de Santa Cruz? E Jesus, enfático na sua pureza de amor, coloca: não nos compete cercear os atos e intenções dos nossos semelhantes, e sim cuidar intensamente de nós mesmos, considerando que cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras. Infelizmente,
Portugal, que representa um agrupamento de espíritos trabalhadores e dedicados, remanescente dos antigos fenícios, não soube receber as facilidades que a misericórdia do Supremo Senhor do Universo lhe outorgou nesses últimos anos. Até os meus ouvidos têm chegado as súplicas dolorosas das raças flageladas por prepotência e desmesuradas ambições. Na velha península, já não existe o povo mais pobre e mais laborioso da Europa. O luxo das conquistas lhe amoleceu as fibras criadoras e todas as suas preciosas energias e qualidades de trabalho vêm esmorecendo sob o amontoado de riquezas fabulosas. Entretanto, o tempo é o grande mestre de todos os homens e de todos os povos. E se não nos é possível cercear o arbítrio livre das almas, poderemos mudar, sim, o curso dos acontecimentos, a fim de que o povo lusitano aprenda, na dor e na miséria, as lições sagradas da experiência da vida. E, neste contexto, se nós observarmos o desenvolvimento de toda a humanidade, nós vemos povos alçando aos píncaros do poder material. E logo adiante, suas quedas em detrimento das suas ações errôneas, dores, sofrimentos. E precisamos de lembrar que, principalmente no processo da escravidão no Brasil, ele foi o último a conceder a plena liberdade. E isto, por que não seria ser um motivo? Porque a lei de causa e efeito ainda era necessário imperar e precisava passar, como se passasse no fio da navalha, todos aqueles que havia dito que bramiu o látego no dorso do seu irmão para sofrer os escalpelos daquilo que outrora houvera praticado. Muitos, a bem da verdade, não quer dizer que passaram, porque, evidentemente, depende a cada um de nós, dos seus atos, nas suas reflexões, nas suas lutas intestinas contra o homem velho, muitas vezes absorveram recursos e passaram suas dores através de outros propósitos. Mas deixamos aqui este valoroso serviço que nos prestou e presta todo este povo que aqui chegou, e ao povo que aqui ficou, e que aqui se encontra, para que eles possam perceber que não é a cor da pele que prepondera, mas é o que vai no imo do coração, é aquilo que vai falando mais alto do amor, aquilo que vai falando mais alto no sentido da fraternidade, consolidando a irmandade já preservada em espírito, que somos, independente do que aqui passamos, irmãos, filhos de nosso Pai Criador, que nos clama, através do amor imperecível de nosso Mestre Jesus, para que possamos saborear, sim, unidos, esse sentimento de solidariedade
e de fraternidade. Que as diferenças que hoje vivemos são diferenças que são necessárias não ao outro, mas a nós mesmos saber passar para poder estatuir em nosso íntimo um valor mais específico, sabendo que necessário se faz trazer os ensinamentos de Jesus quando ele asseverou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então necessário se faz hoje, com tudo que nós passamos, com tudo que nos foi chegado, fazendo unir povos laboriosos, povos simples, povos humildes, para estatuir na pátria do Cruzeiro, efetivando-se a vontade de nosso Pai Criador, legada ao nosso Mestre Jesus, deixada ao seu laborioso trabalhador Ismael a conclamar nestas terras do Brasil, coração do mundo e a pátria do Evangelho. Lembremos, irmãos, há muito o que fazer. Porque muitas das vezes, hoje, não nos esqueçamos que no pleno século XXI ainda permanece processos escravocratas. E estamos no limiar da modificação deste planeta. Lembremos daquela parábola que Jesus nos legou. Quando o momento chegar, se estiver no telhado, não desça. Se estiver sem o agasalho, não corra a pegá-los. Então comecemos agora a nos preparar no nosso íntimo sagrado, essa efetiva modificação, amando-nos, amando-os e rogando ao Pai a sua misericórdia. Segue com isso a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Primeira etapa. Até porque o Villegagnon havia retornado à França tentando buscar maiores recursos e acaba não voltando. E com isso facilita essa empreitada de Estácio de Sá. Mas essa luta continua, até porque os tamoios reúne-se com os franceses e reagrupa-os na ilha de Serigi e ali mantém-se em lutas, inclusive Estácio de Sá falece nessas disputas em 1567, mas Mendes de Sá retorna com um grande contingente e repele totalmente as forças francesas. Mas com isso, ele deixa incorrer um fato lamentável, porque permitiu, após a vitória completa dos inimigos, que lamentavelmente aí se consumassem inauditas crueldades com os vencidos. Houve um derramamento de sangue atroz e ainda todas essas atitudes nefastas ao vencido, manchando mais uma vez, ou mais uma vez não, talvez pela primeira vez, o solo brasileiro com atos irresponsáveis
tão pesados, que levou e leva, evidentemente, a um processo de recurso kármico na lei de causa e efeito. Bem, aí os portugueses estabelecem de fato e fundam, né, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em homenagem a São Sebastião, e ali fica estratificado. Mas, na espiritualidade, Ismael vê a necessidade de elaborar planificações para todo o território. E já planifica as estruturas do porvir. E começa a traçar seus planos, onde ele estabelece linhas intercessórias e divisórias para estabelecer no mundo material os recursos perenes de fundações para a sociedade brasileira. Então ele ali estabelece pelo rio Paraíba do Sul uma linha de desenvolvimento. Nós sabemos ali os platôs do Piratininga. Ele estabelece o estado de São Paulo, já pensando na sua solidez, na sua força de desenvolvimento, juntamente com toda a extensão do Rio São Francisco, na unidade, estabelecendo uma unidade nos solos de Minas Gerais. Então ele coloca como São Paulo e Minas Gerais as regiões escolhidas como as duas fontes poderosas que guardariam o potencial de energias orgânicas da Terra, formando os primeiros índices da etnologia brasileira. Esses dois estados, se nós bem sabemos, no seu desenvolver, houveram, pelas tricas e futricas da época, não só no plano material, mas como ele começa no plano espiritual, em detrimento das sintonias aviltantes existentes, levando essas duas potências a lutas intestinas. Mas pelo amor predominante de Jesus para essas terras, roga a misericórdia, nosso nobre Anchieta, no estado, estando ele no mundo invisível, na espiritualidade, para a misericórdia divina, para que ali pudesse restabelecer a paz e a tranquilidade e aqueles caminhos que haviam sido planificados. E volta à tranquilidade. Há de lembrar que já no século XX, naquela luta política do café com leite, mas, como havia estabelecido, no plano espiritual, ficaria o Rio de Janeiro como uma central de mentes relevantes. São Paulo e Minas, com os seus potenciais de disponibilidades para uma estrutura sólida, levando os propósitos do mundo oculto
para que ali ficassem irmanados como cérebro do país, por indefectíveis disposições do determinismo geográfico que os reúne para sempre. Como eu havia dito, os espíritos infelizes e perturbados, inimigos da obra de Jesus, agiram e agirão para que essas cisões se estabeleçam. Se nós lembrarmos antes do primeiro reinado, com Dom Pedro I, necessitou ele, algumas vezes, se abancar-se do Rio de Janeiro, do Paço Imperial, para ir amainar as intrigas em São Paulo quanto em Minas. E lembrarmos, como eu havia dito, em 1932, onde se estabelece uma cisão e os dois estados entram numa disputa, numa guerra, onde sucumbe irmãos de um solo tão generoso. Mas, como diz Humberto de Campos, vejamos, as fraquezas e vaidades humanas, fermentadas por forças maléficas do mundo, têm separado muitas vezes as coletividades dos dois grandes estados da República, levando-os à inimizade e quase à ruína. Mas muito breve, quando as sombras da confusão dos tempos modernos invadirem ameaçador os céus da pátria, ambos compreenderão a imperiosa necessidade de se unirem para sempre como irmãos muito amados, modeladoras da terra do Evangelho de nosso Mestre Jesus, absorvendo nos seus surtos extraordinários as expressões excessivamente indígenas. Ambos compreenderão a imperiosa necessidade de se unirem para sempre, como irmãos muito amados e novos símbolos de Castor e Pollux expandirão junto às suas energias étnicas, modeladoras da terra do Evangelho, absorvendo nos seus surtos extraordinários as expressões excessivamente indiáticas do Amazonas, ao norte, e as platinas influências nas planícies do Rio Grande, por cumprirem, de mãos dadas, os imperativos da sua grande missão histórica. Nesse tempo que não vem muito longe, as mensagens de fraternidade e de amor expedidas pelos gênios inspiradores do Brasil, do Sagrado Colégio de Piratininga, tocarão, primeiramente, na coroa de tênues neblinas nas montanhas, antes de ascender aos céus. Meus irmãos muito amados, eu agradeço a atenção de todos e com o coração cheio de alegria, peço a Jesus que a paz possa enternecer o coração de cada um, que possa vibrar paz, energia e que possamos juntos, desses ceareiros luminares que nos traz caminhos tão distosos, que possamos convergir para que esta unidade se torne o estandarte, o lábaro de nosso governador deste país espiritual, Ismael, no seu dístico Deus, Cristo, caridade. Uma boa noite a todos. Muita paz. Que Jesus os abençoe.
Meus irmãos, quero agradecer ao nosso irmão João Tadeu. Quero agradecer em primeiro plano a Deus, o arquiteto do universo, nosso Pai, a Jesus, guia e modelo e governador espiritual do nosso planeta Terra, aos grandes mensageiros do nosso Jesus Cristo que nos ajuda nessa nossa caminhada, ao nosso presidente da Federação Espírita Baiana, André Luiz Peixinho, que é uma figura extraordinária, e ao grande médium, grande apóstolo de Jesus, Divaldo Pereira Franco. Então vamos cantar. Eu quero caminhar com meu Jesus, por todos os caminhos que ele andar. Ele já mostrou o caminho para andar, pedindo para as pedras retirar. São muitas pedras, eu sei, mas essas pedras fui eu quem coloquei. Eu sei que não estou sozinho, eu vou tirar as pedras e também esses espinhos. Vou perdoar aqueles que nos ofendem, não vou apontar o erro do meu irmão. Não vou julgar porque não vim para julgar, eu vou amar, é de Jesus esta lição. Quero agradecer a todos, que todos possam adentrar lá para ver a palestra de João e entre no canal do Centelha Divina. Vamos, meus irmãos, nós agradecemos pela bela palestra do nosso irmão João e que todos fiquem com essa música na sua tela mental e com certeza todos irão sair para meditar no grande jardim do nosso planeta Terra. Muita paz, boa noite, que Deus ilumine a todos.